Sampaoli, enfim, se manifestou sobre a saída dele do Flamengo. Através de um texto publicado nas redes sociais, ele diz o seguinte, abre aspas, nação, nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar. Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante. É o maior palco do futebol. Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes 5 meses. Um abraço, escreveu Jorge Sampaoli nas redes sociais. Rapaz, 5 meses. Foi uma passagem extremamente rápida e eu falo aqui sem culpa alguma. Fiquei muito animado com a chegada do Sampaoli. Sempre quis ver o Sampaoli comandando o Flamengo, mas boa sorte ao Jorge Sampaoli. Acho que agora ele vai curtir as férias dele em Búzios, porque ele é apaixonado pela cidade na região dos lagos e com muita grana no bolso. Quase 10 milhões de reais ele vai receber de multa rescisória. Agora, o Sampaoli é muito cara de pau, né? Ele falar que os problemas já vinham anteriores a ele, toda entrevista ele dizia isso. Toda entrevista ele dizia que o problema era a gestão anterior. Ele e o Vitor Pereira devem se odiar. Porque até por um lado ético, ele não podia ficar repetindo sem parar. Entendeu? Quer dizer, ele quer tirar das costas dele o próprio fracasso, atribuindo que ele não conseguiu recuperar um Flamengo que o Vitor Pereira destruiu. Os dois foram horrorosos, igualmente. Não dá nem para dizer quem foi melhor e quem foi pior. Um perdeu Mundial, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, isso, e Carioca. Carioca. 4 títulos perdeu o Vitor Pereira. Em compensação, o Sampaoli perdeu os 3 títulos mais importantes, tirando o Mundial. Então, o Sampaoli não pode falar nada de ninguém. Realmente, eu acho ridículo ele vir atribuir ao que ele pegou e não dizer com toda franqueza, como ele disse, aliás, para os jogadores, que realmente ele não conseguiu dar o melhor dele. Os jogadores não puderam dar o melhor para ele, Sampaoli, e ele não conseguiu dar o melhor dele, Sampaoli, para os jogadores. Ele deveria ter ficado nessa declaração, porque querer culpar o Vitor Pereira é absolutamente ridículo. Eu acho que se o Tite não aceita ou não aceita, então, amigo, segue sua vida e vamos embora. Né? Ficar submetendo a esse tipo de coisa, a fim da picada. O Tite falou lá atrás, mudou de ideia, as pessoas mudam de ideia, é problema dele. O que ele falou, deixou de falar. Faz a proposta. Quer ou não quer? Não quer, parte para outra. Não dá para ficar se curvando. Aliás, é ridículo esse tipo de coisa, né? Os caras vão jantar com o técnico, convencer. Convencer quem? Cara, peraí, você chega lá, o Flamengo faz uma... Qual a proposta melhor que o Tite vai ter em relação ao Flamengo? Qual é a melhor proposta? Tem alguma? Alguma possibilidade? Alguma perspectiva? A Europa não quis. Seleção importante não apareceu nenhuma pelo jeito. Aqui no Brasil, dificilmente ele vai ter uma condição de remuneração, mais elenco, mais possibilidade de contratações maior. O que o Tite quer da vida, então? Ele falou, de fato ele falou, mas é o problema dele. Ele vai lá e mudei de ideia. Acho que aí é uma questão de postura também da diretoria do Flamengo. Se quer, não quer, não quer. Tem que ser para agora. Não dá para esperar ano que vem. Vai até o final do ano com o Mário Jorge. Venceu no sábado. Acho que no sábado foi um jogo mais para tentar fazer os pontos do que qualquer outra coisa. Houve muita discussão. Aliás, esse jogo de sábado gerou muita discussão, muita distorção com relação ao lance capital, que foi um pênalti que existiu. Né? Na transmissão da televisão, eles não foram muito felizes, porque deveriam ter ampliado ali. A dúvida era se pegou ou não pegou do pé do Bruno Henrique o chute do Gilberto. Né? E a imagem da televisão não é muito conclusiva. Depois você vê na rede social, várias pessoas pegaram a imagem, ampliaram, e você vê que o pé do Bruno Henrique chega a balançar, né? E o Gilberto fica pulando num pé só. Bem, se você não chutou nada, chutou o vento, porque você está pulando num pé só, meu amigo, gritando de dor. Evidente que acertou. Então o árbitro viu o pênalti. Ele viu coisas que não deveria ver e deixou de ver. Por exemplo, ele marcou um pênalti que não foi, o VAR corrigiu, no Ayrton Lucas. Depois, ele não expulsou o Canu quando o Gerson tinha a bola dominada na perna esquerda, que é boa entrando na área. Quer dizer, era dominar e tentar fazer o gol. Se aquilo não é clara chance de gol, o que é? Né? O goleiro amarrado atrás do gol para o cara fazer o gol, aquilo era clara chance de gol. Ele não deu o amarelo. Nas 2 vezes, na minha visão, o VAR o corrigiu. Uma, ele prejudicava o Bahia, outra prejudicava o Flamengo. E o pênalti ele enxergou. Ele marcou na hora. E o VAR, imagino eu, apenas, a gente não ouvi ainda o VAR, que não foi liberado ainda o áudio, né? Apenas referendou. E se não tivesse visto nada, ou o VAR ampliou a imagem, chegou à mesma conclusão, que eu cheguei pelo menos, de muita gente, ou então o VAR
não chegou a conclusão nenhuma e prevaleceu a decisão de campo. O pênalti aconteceu, chutou o pé do outro. Pênalti meio imbecil, meio bobo, do Gilberto, atabalhoado. Aliás, é um jogador que ficou muito superestimado aqui do Brasil, só porque o Jesus o levou lá pro Benfica. O Gilberto nunca foi grande lateral, do Vasco, do Fluminense, lugar nenhum. Aí, de repente, foi pro Benfica. Não, o Gilberto é muito bom. Eu sempre achei um jogador que apoia bem, marca mal, jogador bem comum. Mas está lá, o Bahia fez o pênalti e aí o Flamengo venceu o jogo. E é incrível como a narrativa que tenta brigar com a imagem cresce em rede social. Não só de torcedores. Narrativa forte e, às vezes, até ou a pessoa não viu com atenção ou a pessoa não está sendo muito correta, ou buscando engajamento. Impressionante a quantidade de pessoas tentando transformar algo que aconteceu em outra coisa, né? Por uma questão de engajamento ou clubismo, sei lá o quê. E se você, no meu caso, você é Flamengo, aí você fala, não, foi pênalti, você tá, o clubista sou eu. Então, de sacanagem, né? Quer dizer, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Tá lá o lance. Na hora até eu coloquei no meu Twitter, tá lá escrito lá, ó, não estou convencido de que foi pênalti. A imagem para mim não é conclusiva. Aí depois, na rede social, que eu vi, porque a transmissão não fez esse trabalho. Amplia ali, você vê de perto, você vê claramente que o pé do jogador balança. O pênalti aconteceu. Agora, se as pessoas querem acreditar que o pênalti foi fabricado, coisa parecida, agora, o árbitro é ruim. Ele deu também um pênalti, no mínimo, discutível, no mínimo, contra o Coritiba, no jogo com o São Paulo, no meio de semana. É um árbitro o árbitro caseiro. mesmo, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Agora, ele errou o jogo inteiro. E o VAR foi bem, que salvou ele 2 vezes nesse jogo. Ele ia fazendo 2 bobagens. Uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo, uma para cada lado. E no lance capital, acho que ele acabou acertando. E acho que é normal que ele tenha visto aquilo ali da posição que ele estava. Ver o chute, ele tem uma perspectiva que a gente não tem. Mas Mauro, ele erra tanto que quando ele acerta, ninguém acredita também. Tem esse detalhe, né? Mauro,